Talvez você é exatamente como Pedro foi. Talvez você age com impulsividade. Hoje eu quero fazer a análise psicológica de Pedro e sua impulsividade e trazer aqui algumas lições importantes sobre como controlar a impulsividade, como aprender a desenvolver a capacidade de pensar antes de agir. Meu nome é Luciano de Toledo, sou formado, pós-graduado em psicologia. Você está no canal Renove a Mente e essa é a minha mais nova série, Análise Psicológica, Personagens Bíblicos. Bem, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Foi ele quem disse a Jesus veementemente que não abandonaria Jesus. Foi ele também que disse: "Deixa-me ir ter contigo", quando Jesus estava andando sobre as águas. Foi ele que disse a Jesus: "Jamais isso te acontecerá", quando Jesus falou a morte que deveria morrer. Bem, quando a gente olha para a vida de Pedro, vamos ver o quanto Pedro era impulsivo. De repente ele falava sem pensar. Às vezes pode até dar certo, como por exemplo o episódio em que Pedro anda sobre as águas. Mas pode ser também que dê muito errado, e pode ser que dê errado na maioria das vezes. Por isso, controlar a impulsividade é extremamente importante para você poder ter uma vida equilibrada, com bons resultados em cada área da vida. E se você tem essa dificuldade, se atente ao que eu vou dizer agora. A primeira coisa que vai te ajudar muito a conter a impulsividade é aceitar o fato de que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, na hora que você quer, nas circunstâncias que você acha que devem acontecer. Aceitar circunstâncias contrárias é fundamental para aprender a conter esta impulsividade. Jesus chega a repreender Pedro, quando Pedro diz a Jesus que ele não deveria morrer daquela forma, que aquilo não aconteceria a ele. Jesus o repreende severamente porque as pessoas que são impulsivas acreditam que as coisas devem acontecer da forma como elas acreditam que devem acontecer. As coisas devem ser do jeito delas. E, na verdade, não é assim. E aceitar o fato que as coisas não vão acontecer conforme a sua vontade é fundamental para você começar a controlar esta impulsividade. E junto disso, é fundamental começar o quê? A pensar antes de agir. É tentar conter esta reação. A pessoa impulsiva, ela é reativa. Acaba de acontecer um evento e ela já está se manifestando. Pode ser que em determinadas situações dê certo. Como, por exemplo, quando Pedro disse para Jesus: "Deixa-me ir ter contigo". E Pedro foi o homem que conseguiu andar sobre as águas. Mas também, depois, começou a afundar por ver as circunstâncias contrárias. Ou seja, não são as circunstâncias imediatas que devem gerar as suas ações. Você tem que parar, pensar, analisar, antes até de dizer alguma coisa, ou tomar uma decisão, ou tomar frente, até mesmo para defender alguém. Quantas pessoas nós temos visto atualmente se frustrando a defender figuras como políticos ou outras pessoas? E nas redes sociais nós vemos pessoas deixando as suas opiniões, às vezes sem pensar, sem analisar, sem observar o contexto. Pensar antes de falar e de se manifestar pode ser extremamente importante para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho enquanto pessoa, para evitar problemas que de repente você está passando e tendo na sua vida. E a última coisa que pode te ajudar muito a conter esta impulsividade é a maturidade. Observamos o início da primeira carta de Pedro e ele se apresenta como um apóstolo de Jesus. Não está errado, pois ele era de fato. Já na segunda carta, ele começa a carta dizendo que era servo, se apresentando como servo de Jesus. Esta maturidade está muito relacionada ao fato de permitir Deus conduzir a nossa vida e não nós querermos tomar a frente para decidirmos e reagirmos diante de tudo. Confiar em Deus é fundamental para ir formando esta maturidade.
A maturidade ela vem com o tempo, vem com as experiências. E procurar ter experiências em Deus pode te ajudar muito a conter esta impulsividade. Por isso, confie em Deus, confie que Deus está no controle da sua vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus te dá uma nova chance. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mesmo assim, Jesus restaurou a vida de Pedro e Pedro continuou o ministério, o chamado que ele tinha. Eu sei que às vezes você erra muito, nós erramos muito, passamos por muitas dificuldades, mas não se esqueça, Deus sempre dá uma nova chance. Você sempre tem a oportunidade de fazer diferente e de colocar em prática o que eu acabei de dizer aqui para controlar a sua impulsividade. Podemos dizer que Pedro chega no final da vida cumprindo o seu propósito, cumprindo o ministério que Jesus havia designado a ele. Por isso não desanime, por isso não se entristeça e procure controlar esta impulsividade para que você também consiga cumprir o propósito que Jesus tem para você. E aí, gostou desse vídeo? Deixe nos comentários aí as suas experiências sobre a impulsividade, de repente, erros que você cometeu sendo muito impulsivo. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, não se esqueça, renove a mente.